Brasil tem fraco crescimento do PIB no segundo trimestre. Você acompanha tudo o que acontece no mercado do café, na opinião de Eduardo Carvalhais. Você tem ainda o mercado da soja físico e futuro no Agricultura BR. E ainda tudo o que aconteceu no Congresso Brasileiro da Ciência das Plantas Daninhas. Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora o Agricultura BR. Que bom estar contigo, que bom estar com você agora e trazer aquelas informações, notícias e análises que são importantes para o seu negócio. E olha, hoje mais cedo nós tivemos o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgando os números do Produto Interno Bruto do Brasil, o PIB. E o PIB no segundo trimestre do país teve uma elevação de 0,2% frente àquilo que aconteceu 3 meses antes. O número chega, falando em reais, chega a 1,693 bilhões de reais, números divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os dados, eles mostram, claramente que há uma dificuldade em relação aos investimentos no país e também em relação ao setor industrial. Quem sustentou esse crescimento, de acordo com o IBGE, foi o comércio, a área comercial que deu conta dessa situação. Entretanto, os números do IBGE mostram de maneira muito evidente que há dificuldade para a retomada do crescimento no país. Então, a situação vem realmente bastante complicada. A equipe de grafismo do Canal do Boi preparou um mapa que mostra o que aconteceu nos últimos trimestres. Então, tem um comparativo aqui muito interessante. Vou pedir para o nosso pessoal colocar na tela como é que fica essa situação do crescimento nacional. Você pode acompanhar comigo agora. Nós temos aqui na tela cheia como é que tem sido o desempenho do país aqui desde o ano de 2015. Você vê ali que no quarto trimestre de 2015 foi negativo a variação trimestral, 0,9% negativo. Primeiro trimestre de 2016 também. Segundo trimestre de 2016 também foi negativo. Você vê que está abaixo do eixo X, está no negativo ali, 0,1%, quase que empata, mas teve redução. Terceiro trimestre, queda de 0,8% do ano de 2016 e quarto trimestre, 0,3%. Eu estou com a minha equipe aqui de estúdio, eles estão com a cara de desespero aqui, porque o ano de 2015 e 2016 realmente foram bárbaros, no sentido ruim da palavra. Já 2017 começa a apresentar alguma recuperação. Primeiro trimestre cresceu a variação do PIB brasileiro em 1%, no segundo trimestre 0,4%, terceiro trimestre 0,6% e o quarto trimestre 0%. Mas 0 é melhor do que aquelas colunas vermelhas para baixo ali. 2018, primeiro trimestre com 0,1% de alta e 0,2% de alta, de acordo com o IBGE. Os dados que a nossa equipe de grafismo preparou foram em cima dessas informações, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E é por isso que eu vou conversar agora com Walter Pulga Júnior, meu colega que está lá em São Paulo e vai falar um pouco a respeito, comentar um pouco a respeito desses dados que eu apresentei agora. Pulga, quando nós vemos aí o crescimento de 2015 para cá, ou a falta dele, mais bem dizer, a falta de crescimento do PIB, Pulga, dá um certo desespero, parece que está longe da economia nacional brasileira ter alguma recuperação. Qual que é o entendimento, Pulga, desses números apresentados hoje pelo IBGE? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, Fabiano, boa tarde a todos. De fato, há um crescimento, mas é um crescimento muito lento neste segundo trimestre e pesou nesse crescimento leve a greve dos caminhoneiros. Isso é visível, os números do IBGE mostram isso. Bom, no acumulado de 4 trimestres, nós crescemos 1,4%. Portanto, nós temos aí algum avanço, mas um avanço muito tímido, muito pequeno.
O IBGE revisou para baixo o dado do início do ano, uma revisão de 0,10% entre janeiro e março, depois de divulgar uma taxa de 0,40%. Nessas correções, nós tivemos aí as perspectivas de que continua o crescimento, mas muito lento mesmo. Agora, vale lembrar que a agropecuária mostrou estagnação no último trimestre, né? Estável. Na verdade, caiu 0,40%, mas a previsão era até de uma alta para a agropecuária de 0,40%, depois daquela alta bem expressiva, de 1,3% no primeiro trimestre. Agora, resumindo, o mercado trabalha patinando, não há uma recuperação acentuada no Brasil e as eleições continuam a trazer muita instabilidade para os investidores, de modo que nós não temos perspectivas no curto prazo de o início de uma retomada, de uma vigorosa recuperação. De qualquer maneira, você lembrava agora há pouco, melhor do jeito que está do que aquela coluna negativa que nós tivemos anteriormente. Então, há alguma reação. Tímida é verdade, mas há alguma reação. Depois das eleições, nós teremos uma perspectiva um pouco melhor, Fabiano. Pulga, vamos mudar de assunto, mas vamos falar de algo que está extremamente ligado a esse fator. Olha, Pulga, há pouco, inclusive, nós conversávamos com o Flávio França Júnior, daqui a pouco nós vamos exibir essa entrevista aqui no Agricultura BR, ele falava da influência do dólar sobre as perspectivas com os valores da soja. Daqui a pouco a Agricultura BR vai trazer essa entrevista, mas o assunto você já sabe, né? Dólar. O dólar nesta semana, mas especialmente nesta quinta-feira, desencadeou uma elevação muito forte. É por conta de pesquisa eleitoral, setor interno, é pelo cenário internacional, por conta das situações que o Donald Trump cria, é pela Argentina, que está com endividamento bastante alto, taxa de juros lá em cima, câmbio todo esculhambado na Argentina. Pulga, as variáveis são muitas. Situação para falar de dólar é bastante complicada. Dólar hoje que vem com queda em relação a ontem, mas depois de uma atuação mais efetiva do Banco Central. Pois é, se o Banco Central não atua, Fabiano, lançando contratos de swap cambial e no curtíssimo prazo, com vencimento agora para setembro, nós teríamos aí uma disparada do dólar. Agora, é importante lembrar para quem acompanha a Agricultura BR que essa especulação, ela é provocada sempre pela manhã, com o resultado das pesquisas eleitorais, mas vale lembrar, e você citou agora há pouco, que as crises fora do país influenciam também. Veja, além da Argentina, além das discussões entre Estados Unidos e a China sobre acordo comercial, sai um acordo comercial com o México ou não, com o Canadá, há um rearranjo internacional. O fato é que a Turquia também influencia muito. Recentemente, a Turquia mostrou problemas na sua economia, problemas graves, e isso traz alguma intranquilidade para investidores em todo o mundo. Portanto, temos, na verdade, uma forte influência do movimento negativo externo, o que faz com que o dólar tenha uma valorização, e, de outro lado, temos também a especulação aqui. Agora, a especulação no Brasil é o fator menor neste período. Nós temos aí uma valorização do dólar frente a outras moedas e agora há pouco o dólar voltou a ceder de novo, já na faixa de R$ 4,11 mais 80, abaixo de R$ 4,12, há alguns minutos. Mas a expectativa é de que possa variar até o dia da eleição na faixa de R$ 4,20. Em alguns casos, com a piora do cenário internacional, nós já lembrávamos isso no início da semana, podemos ter dólar a R$ 4,50. Mas isso numa movimentação, especulação, vamos dizer assim, exagerada, né? Exagerada. O produtor rural deve estar de olho sempre na informação e não se deixe levar por pesquisas que são divulgadas de manhã e podem mudar 3, 4 dias depois. Há muita especulação e os especuladores aproveitam neste momento para explorar, vamos dizer assim, os mais incautos no mercado de câmbio. Portanto, de olho na informação. Só trabalhe com dólar nesse período se for extremamente necessário. Não há necessidade de se apavorar e comprar dólares de repente, esperando uma supervalorização do dólar, ou seja, uma desvalorização do real. É preciso agir com cautela, sempre atento à informação e evitar esses boatos que vão ocorrer, serão divulgados até o dia da eleição. Fabiano, é com você.
Obrigado, Walter Pulga. Uma boa tarde para você. Sempre a participação do Pulga bastante efetiva, falando aqui sobre assuntos que impactam não só a produção agropecuária, mas ao cidadão brasileiro de maneira geral. Realmente é um momento de espera, um momento que é necessário se manter algum nível de tranquilidade. Tranquilidade também sobre aquilo que eu vou falar agora, sabe por quê? Porque eu vou falar um pouco a respeito do glifosato. Dia 3 de setembro está aí, então há um certo clima ali de ter uma expectativa do glifosato ser suspenso. O glifosato não está suspenso nem para comercialização, nem para aplicação, mas há uma expectativa em relação a isso. Hoje, a grande questão da Federação da Agricultura do Estado do Paraná e também diversas outras instituições é que o TRF da área 1 suspenda aquela liminar que pode suspender o glifosato a partir da próxima segunda-feira, dia 3 de setembro. Por que há essa expectativa? Porque foram diversas ações que foram tomadas para tentar coibir essa circunstância, porque o glifosato é essencial para a produção brasileira, para o controle também das plantas daninhas, principalmente, e ele é muito utilizado, garante os resultados de produção. O Agricultura BR foi conferir se tendo uma certa situação que estava acontecendo no estado do Paraná, das revendas pedirem para os produtores rurais irem buscar o glifosato nas lojas com medo da próxima segunda-feira. A nossa equipe de produção checou alguns estabelecimentos comerciais no Paraná e também no Mato Grosso do Sul. Foram consultados 11 estabelecimentos, dos 11, 2 disseram que sim, que havia uma expectativa que se fosse retirado esse glifosato e também os outros produtos que podem ser paralisados a partir da próxima segunda-feira dos estabelecimentos comerciais. Um fato importante aqui que eu vou trazer é que a FAEP acrescentou ainda que há notícias que fornecedores defensivos estão fazendo esse tipo de situação. Se os produtos continuarem proibidos, no caso do insucesso das ações que podem ser apreciadas neste final de semana, a situação pode se agravar e ficar bastante complicada a produção no Brasil. Essa não é a crença da maioria, se acredita que vai ser suspensa a qualquer momento e a qualquer momento dentro da nossa programação podemos trazer essa notícia para você. E agora falamos a respeito da participação do ministro da Agricultura, Blairo Maggi, que esteve na Expo Inter. Nesta última quinta-feira, nós tivemos a participação de Blairo Maggi. Ele foi visitar a Expo Inter em Esteio, no Rio Grande do Sul, e lá ele conversou com a nossa equipe de reportagem. Ele falou sobre o tema glifosato, falou da importância do uso desse químico e também a respeito de como que a Expo Inter ajuda a desenvolver o agronegócio brasileiro. A reportagem é de Annelise Nicolodi. Nesta quinta-feira, aqui na Expo Inter, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, participou do plantio de uma muda de pau-brasil, como forma de incentivar práticas socioambientais. Durante a entrevista coletiva, ele falou sobre a importância da Expo Inter e também da polêmica sobre o uso do glifosato, que pode inviabilizar as safras de milho e soja. Mais de 85%, entre 90% de todo o plantio das grandes culturas utilizam esse produto glifosato para preparo do solo e muitas culturas já com transgenia preparado para ele também. Então, um assunto que tem limite até dia 3 agora de setembro para tomar uma definição. No dia de ontem eu estava em Brasília e fui fazer uma visita ao desembargador presidente do TRF1, onde essa ação está correndo, e conversei pessoalmente com ele, então, explicando dos problemas sociais que esse troço traz, problemas ambientais e a não possibilidade de um plantio de uma safra, a não ser que os agricultores não obedeçam uma decisão judicial, vamos chamar assim, né? Então, nós estamos num momento crucial, mas o presidente do TRF1 me garantiu que até dia 3 terá uma solução. Eu espero que essa solução seja favorável aos agricultores, até porque temos toda a razão, não se pode tirar um produto desse do mercado sem um cronograma de desaceleração, a introdução de uma nova molécula para que possa fazer o mesmo controle que nós fizemos agora. Seria um retrocesso muito grande para o meio ambiente, inclusive, porque o plantio direto eliminou toda e qualquer possibilidade de erosão eólica, erosão laminar,
tem uma fixação de carbono muito grande no solo. Então, eu espero que tudo corra bem e no dia 13 nós tenhamos liberado aí para começar o plantio direto. Ministro, o senhor está dentro da maior feira do agronegócio da América Latina, né? Essa é a visibilidade que o setor agrícola merece e merece a atenção também dos políticos? Bom, eu conheço muitas feiras no Brasil, mas não conheço nenhuma como esta, né? Até brinquei hoje, postei na minha rede social que eu vinha na maior feira das galáxias, né? Aí, por acaso, era a Expo Inter, que combina com o nome do meu time, né, que é o Inter. Mas essa é uma feira que a gente tem muito prazer de vir, porque diferente do que acontece no Centro-Oeste. Você tem lá a feira de bovinos, o que tem lá? Tem Nelore, né? Aqui você tem feira de bovinos, o que você tem? Você tem 100 raças, 50 raças aqui, você tem ovelhas, você tem todo tipo, agricultura familiar muito forte, tem agricultura de precisão. Você tem aqui uma amostra do que é a realidade do campo. E o Rio Grande do Sul tem uma agricultura muito diferente, diversificada, exemplo de Santa Catarina e parte do Paraná, que tem culturas de inverno, tem várias raças, várias espécies que são cuidadas e produzidas pelos produtores. E com dólar mais elevado, evidentemente que isso influenciou no preço de alguns produtos, principalmente soja. Nós chegamos a ter, nesta quinta-feira, soja sendo negociada nos valores de referência no Porto de Paranaguá a R$ 92,00 a saca de 60 quilos. Hoje está um pouco menor, mas ainda assim com valores bem interessantes na referência, de acordo com a Grãos Corretora que você acompanha comigo. Você tem aqui Porto de Santos trazendo R$ 91,50 a saca de 60 quilos, é o maior embarcador de soja do país, e o Porto de Paranaguá hoje a R$ 90,00 a saca de 60 quilos, um pouco menor, tanto em Santos quanto em Paranaguá, por conta do dólar que teve essa atuação do Banco Central brasileiro que segurou um pouco a moeda norte-americana. E agora a Agricultura BR fala a respeito da previsão do tempo para setembro, quando nós temos aquela mudança do inverno para a primavera e principalmente nós temos a situação, pelo menos sobre a ordem, né, sobre a que a lei determina, vai ser liberado o plantio, o cultivo da soja em diversos estados brasileiros, ou a partir do dia 15 ou a partir do dia 30. Portanto, é muito importante saber agora como é que fica a previsão do tempo para o cultivo da campanha 2018-2019. Para falar a respeito deste assunto, eu vou conversar aqui com a Juliana Rezende, está aqui comigo. Olá, Juliana, bom tê-la aqui de novo na Agricultura BR para falar a respeito dessa previsão do tempo. Primavera está chegando e com isso o cultivo da soja. Boa tarde, como é que fica a previsão do tempo? Olá, muito boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que nos assistem. É um prazer estar mais uma vez com vocês aqui no Agricultura BR. Olha, tendência então amanhã, começando o mês de setembro, hoje o último dia do mês de agosto, mas antes de falar um pouquinho do mês de setembro, vamos comentar e ver como que foi o mês de agosto na maior parte do país. Esse mapa representa a chuva acumulada que aconteceu ao longo de todo o mês de agosto, onde as instabilidades conseguiram avançar em grande parte do centro e sul do país, conseguiram provocar chuva na maior parte da região sul. O avanço de frentes frias trouxeram áreas de instabilidades para o sudeste, o Mato Grosso do Sul também. Essa chuva que aconteceu entre o sudeste e também o estado do Mato Grosso do Sul acaba não sendo muito expressiva para essa época do ano, porque o normal é tempo mais seco. Claro que uma frente ou outra consegue avançar, trazer um pouco mais de instabilidades e com isso o desvio de chuva, ou seja, a anomalia de chuva ao longo do mês de agosto, que nada mais é do que a diferença entre o que é normal para esta época do ano, vem representando então um desvio positivo entre o sudeste e centro-oeste, já que o normal é tempo mais seco, poucos episódios de chuva conseguiram até superar o que é normal para a média do mês entre o sudeste e centro-oeste.
Na região sul, o desvio acabou sendo um pouco negativo. Isso porque por lá a tendência de chuva expressiva, frequente, volumosa. Mesmo com esses bons episódios de chuva que aconteceram em agosto de 2018, não foi suficiente ainda para alcançar a média do mês, que é bastante elevada. Então, esse mês de setembro agora vai ser marcado também pelo começo da primavera, dia 23. Vamos comentar então um pouquinho como que deve ser o mês de setembro. Olha, a expectativa é de chuva dentro da média na maior parte das áreas mais claras do mapa. É normal tempo seco nessa região, então a expectativa ainda é de poucos episódios de chuva. Em áreas do sudeste, também do Mato Grosso do Sul, a expectativa é de chuva abaixo da média, ou seja, ainda vamos ter um mês marcado ainda por predomínio de tempo mais seco. Claro que voltamos a ter algum episódio de chuva ou outro conforme as frentes frias avançam, mas mesmo assim não é o suficiente para conseguir até alcançar a média do mês de setembro. De forma geral, a região sul apresenta então chuva dentro da média, com alguns episódios mais expressivos entre o norte do Rio Grande do Sul e interior de Santa Catarina, onde a chuva deve ser um pouco mais volumosa e aí por isso pode até superar a média do mês de setembro. Agora, essa chuva que acontecer entre o sudeste e centro-oeste ao longo do mês de setembro vai ser bastante irregular ainda. Mesmo com as chuvas retornando aos poucos, Bom, tivemos problema aqui com a conexão com a Juliana Rezende. Daqui a pouco ela volta a falar da previsão do tempo. Essa previsão aqui ela é muito interessante porque é um estudo feito mostrando como é que fica o mapeamento de chuvas, de temperatura e também de água no solo durante essa mudança do inverno para a primavera, principalmente a partir do dia 15 de setembro, quando parte dos estados brasileiros que cultivam oleaginosa vão ter condições de fazer a semeadura da soja. Eu continuo falando a respeito de soja, mas agora eu falo um pouco a respeito da soja norte-americana, a soja nos Estados Unidos. Você vai acompanhar comigo agora que o Departamento de Agricultura norte-americano informou na manhã desta sexta-feira vendas avulsas de soja para destinos não declarados. Para a campanha 2018-2019, você acompanha comigo aqui os números, volume de 240 mil toneladas, campanha 18-19, destino é não declarado, como eu havia dito antes. O tema agora é o que acontece com esse mercado americano. Olha só, estamos em via dos Estados Unidos colherem uma grande safra. Uma safra muito cheia, bastante forte e sem ter tido nenhum avanço em relação aos negócios com a China. O fator comercial entre China e Estados Unidos talvez tenha ficado até mais complicado, pelo menos aqui no entendimento desse jornalista que vos fala. Ficou até pior do que era antes. Você vai acompanhar comigo como é que vem os negócios agora com soja de Chicago. Hoje até apresentava alguma recuperação, vai apresentando uma recuperação agora de 0,8%. Posição de setembro vem a $8,27 o bushel. A alta vem aí de 0,8%, 0,9% agora. Novembro, $8,38 mais 4 por bushel. Janeiro, $8,51 mais 6 por bushel. Março de 2019, vindo a $8,64 centes mais 2 por bushel. São os negócios que temos com soja neste momento na Bolsa de Chicago. Portanto, negócios em elevação no dia de hoje, recuperando um pouco das perdas registradas nos últimos dias. Mas nada que devolva o piso de $9 por bushel, que seria pelo menos o razoável para ter remuneração lá para o produtor norte-americano e elevar o preço da soja no cenário internacional. Ainda hoje, nós vamos destacar uma entrevista com França Júnior, que fala sobre as perspectivas para a oleaginosa, tanto no Brasil quanto no mundo. Eu mudo de assunto agora porque se acontece no Canal do Boi é importante para você. E olha só, este domingo você tem uma grande atração aqui pelo Canal do Boi. Você vai ter um leilão de reprodutores trazendo aí o melhor do que se tem, do racial, da seleção, animais capazes de trazer evolução para o seu rebanho. Leilão que vai acontecer ao vivo, direto de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, lá do Espaço Terra Nova, e é por isso que nós vamos viajar para lá agora para conversar com o meu colega José Cunha, que já está acompanhando desde ontem todos os preparativos para esse grande leilão. Vou falar com ele, ele está aqui na tela comigo. José Cunha, um prazer tê-lo aqui na Agricultura BR, é a primeira vez que você participa conosco, então seja bem-vindo, um prazer tê-lo aqui, ainda mais para falar de uma atração como essa, leilão no Canal do Boi, é claro que é por aqui. Boa tarde, seja bem-vindo.
Oi, Fabiano, boa tarde. É um prazer imenso falar com você. E nós estamos aqui no Terra Nova Eventos, onde acontece neste domingo este grande leilão Reprodutores Nelore Capital. E eu estou aqui com o Carlota, que vai falar com a gente um pouquinho sobre as características desses animais que serão ofertados. Bom dia, Carlota. Bom dia, José. Bom dia, Fabiano. Amigos que nos acompanham pelo canal do Boi. Vocês vão estar vendo, os vídeos já vão estar aparecendo daqui a pouco, que são animais superiores, animais que foram escolhidos os melhores da safra do Nelore 42, do seu Cícero de Souza e também do seu Geraldo Carvalho, da Fazenda São Lourenço. Os melhores da safra 2016 e alguns poucos, final de 2015, são os touros de melhor avaliação de tipo, de carcaça, que esses criadores escolheram para esse leilão. A terceira edição desse leilão, e esse é um leilão que a gente fala um leilão conceito, que é o leilão para proporcionar genética avançada. Vocês vão estar vendo nesses animais, como esse aí que é o lote número 2 do leilão, ele é um filho do Jabriel de Naviraí, que dispensa comentários, né? Um animal de 836 quilos, 37 de CE, DECA 1 na avaliação, e um animal de uma beleza, de um acabamento de carcaça que impressiona. Então a proposta do leilão é exatamente essa. Animais com racial, que é uma coisa que tanto o 42 como o seu Geraldo não dispensam, né? Que são animais de caracterização racial, aliado a um bom desempenho das suas DEPs, né? DEPs positivas e carcaça moderna. Esse é um modelo de touro de produzir bezerro pesado, de boi gordo precoce, e a tônica do leilão é essa: animais diferenciados, o melhor da safra de cada criador. São 120 reprodutores, aproximadamente 60 de cada um, nessa toada aí, tá? Aí entrou agora o lote número 7, né? Entrou o lote número 7, que é um filho do Rambo, tá? É um filho do Rambo, do Nelore 42 também, tá? Um animal de FIV, filho de uma das principais doadoras do Nelore 42, que é Missoni. É um touro top 2%, quer dizer, tem uma avaliação excepcional. Um animal jovem, de 26 meses, com 856 quilos e 42 de CE. Quer dizer, quem quer produzir animais pesados, está aí uma opção desse leilão. Não só ele, como vocês vão ver, quem entrar no site da Programa Leilões vai poder ter noção do que eu estou te falando. Entra no site da Programa e olhem esses animais, né? Vocês vão ver que são animais de superioridade genética, inclusive vários com esse selo de superioridade genética. Nós temos mais 2 animais, né, que nós vamos apresentar. Agora da São Lourenço, pode passar para o próximo animal. Esse animal é um animal que é um dos mais visitados do site da Programa Leilões, que é o lote 41. Esse animal é um animal que a gente fala fora da curva, né? É um animal de 24 meses, filho do Playboy da Matinha. A mãe dele é funcionário com Gandhi. Então esse animal ele é um top 0,1%, máximo, né, em avaliação genética, e já 3 gerações de touros provados, né? Playboy, o pai, funcionário, o avô, o bisavô Gandhi. Está aí respondido na carcaça, no desempenho, no peso, na avaliação top 0,1%. Então a proposta do leilão é essa: são animais superiores, acima da média. São animais muito bem acabados, né? Com certeza, dá para ver no animal. Olha o acabamento de carcaça desse animal. Inclusive, você chamou atenção, esse animal ele é top 0,1 também para acabamento de carcaça, feito ultrassonografia, né, nos animais da São Lourenço. E esse é um animal top 0,1 para acabamento de carcaça e muito bem avaliado para a área de olho de lombo, top 10%. Então é um animal que é equilibrado. Ele tem um equilíbrio de carcaça, de rendimento de carcaça com acabamento de carcaça. Temos mais um lote aí para mostrar então, né? O outro também, outro filho do Playboy, né? Esse animal ele tem um diferencial no leilão interessante. Esse animal é o irmão próprio do Penati, que é o irmão próprio dele. A São Lourenço teve a felicidade de se consagrar um dos campeões do Penati agora 2018, uma semana atrás. Playboy com Rambo. Playboy, Rambo e Elíaco. Também absorvido no pedigree 3 gerações de touros super provados em prova. Ele é um animal top 0,5%, indicado para o Penati. Ele só não foi para o Penati que foi o irmão próprio. E eu prefiro até ele. Eu falo para os meninos que eu prefiro ele do que até o que ganhou o Penati. Mas isso é um gosto meu, né? Então, José, a tônica do leilão é essa: animais superiores geneticamente. E vamos falar agora sobre as condições desse leilão também, né? O leilão em 30 parcelas, né? Com frete free, qualquer quantidade para o Mato Grosso do Sul e estados vizinhos, tá? Todos os estados vizinhos ao nosso estado, Mato Grosso, Goiás,
Minas Gerais, Paraná, São Paulo, qualquer quantidade. Restante do país, na malha rodoviária, carga fechada, 14 touros ou mais. Mas eu quero deixar um recado, nós estamos agora no canal 190 da NET, né? Então Campo Grande inteira assistindo a gente. O pessoal que está em Campo Grande pode vir hoje na Terra Nova, amanhã na Terra Nova, e domingo principalmente vir almoçar com a gente. Venha conferir a qualidade dos animais. São todos aqui, eles chegaram segunda-feira aqui, já estão todos numerados, os catálogos estão aqui. Vem até na Terra Nova, saída para Rochedo aqui em Campo Grande. Você chega no Detran, quem não conhece, 7 quilômetros do Detran, sentido Rochedo, você está na Terra Nova, na beira da BR-080. Fica aí então, Fabiano, o convite, né, para todos que estiverem nos assistindo pelo canal do Boi, o convite para este domingo agora. Voltamos com você aí no estúdio, Fabiano. Tá certo, José Cunha, obrigado pela participação, um grande abraço ao Carlota, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR. Você tem aí os destaques, aquilo que é importante para o seu negócio, para desenvolver o seu rebanho. É claro que você vai ver aqui também no Agricultura BR, então a gente abre espaço também para a pecuária e para as oportunidades, é claro, aqui do Canal do Boi. E olha, nós vamos para um rápido intervalo comercial, daqui a pouco nós vamos voltar com muito mais informação para você, informações importantes a respeito do que pode acontecer com o mercado da soja. Tem entrevista com Flávio França Júnior, tem entrevista também com o Eduardo Carvalhais do Café. Olha, está recheado o programa, tem muita coisa boa para acontecer por aqui. Então fique conosco e participe do programa. Nosso WhatsApp é o 67996562266. Eu vou para o intervalo e volto já. E o Agricultura BR abre espaço agora para informações para lá de boas. Sabe por quê? Nós vamos viajar até o Rio Grande do Sul, até Esteio, onde acontece a Expo Inter 2018. Você está acompanhando ao vivo uma cobertura muito legal, muito bacana que a Annelise Nicolotti tem feito por lá. E agora a informação que vem, olha, é bem legal também. Nós vamos falar sobre queijo, mas vamos falar sobre harmonização. Annelise, que bom tê-la aqui conosco de novo, aqui no Agricultura BR. O que você traz por aí? Porque queijo todo mundo gosta. Muito boa tarde. Oi, Fabiano, boa tarde para você, boa tarde a todos. É um prazer conversar com vocês novamente e trazer as informações aqui da Expo Inter 2018. Só quero lembrar, viu, que hoje chove por aqui, bem diferente do que a gente mostrou ontem. Chove muito aqui, está mais fresquinho. E você já deve ter percebido que queremos te provocar, né? Ontem com as carnes e hoje, olha aqui a mesa que a gente está preparando, uma harmonização de queijos finos, a maioria deles produzida aqui no Rio Grande do Sul. Quem vai conversar comigo é a Letícia Albuquerque, ela que é médica veterinária e também consultora de qualidade do Sindilate. Letícia, o que a gente está fazendo aqui para o público de casa entender? Porque a gente está acostumado muito com a harmonização de vinho, por exemplo, né? Como é que funciona uma harmonização de queijos? Boa tarde. Boa tarde. Bom, a nossa intenção aqui agora é montar para vocês, ensinar um pouquinho, né? Porque sempre que a gente recebe convidados, a gente fica pensando, vamos servir uns queijos e vinho, ou frios, uma tábua de frios, e a gente, na hora de pegar os queijos, não sabe cortar, não sabe montar, não sabe como combinar os sabores, né? Então a nossa chefe aqui do Mulibuli, a Kelly, está montando começando pelos frios, né? E agora está passando para os queijos. A gente tem que saber que a maioria dos produtos que compõem uma tábua de frios e queijos são produtos fortes, picantes, gordos, né? Então a gente harmoniza de forma que se comece do mais suave para o mais forte, para o mais gordo, finalizando sempre com o sabor mais picante. A Kelly está colocando aqui um queijo parmesão, tá? Ou melhor, grana padano. Aqui um queijo provolone e agora um queijo gorgonzola. O que a gente pode falar sobre esses três queijos? Melhores condições, caiu o sinal aqui da Annelise. Vou pedir para a nossa equipe ver se volta. Voltou, então vamos voltar para lá. Sabe por quê? Porque está demais. Isso daí está a Annelise Nicolotti, a Letícia Vieira e a Kelly ali trazendo essas informações. Vamos ver aqui com elas o que está acontecendo por lá. E o queijo grana padano é um queijo muito gordo, com maturação em torno de 6 meses. Ou seja, é um produto valioso, um produto que comercialmente vale mais.
Bom, é uma pena, estamos sem as melhores condições. Daqui a pouco nós vamos voltar para Esteio, para Expo Inter. Eu sei que você estava gostando demais, é uma maldade nesse horário, né? Eu sei que muita gente está acompanhando a Agricultura BR, está almoçando, mas daqui a pouco nós vamos voltar para a Expo Inter. Vou pedir para a nossa equipe por lá corrigirem ali a questão da transmissão. Estamos ao vivo, quando é ao vivo é assim mesmo, pode acontecer. E quando você traz uma informação como essa, né, a harmonização de queijos, você viu a Letícia Vieira trabalhando lá, mostrando como é que faz esse processo, que é muito bacana. Queijos desenvolvidos no Rio Grande do Sul. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais a respeito disso aqui no Agricultura BR. E olha só, a ProSoja no estado do Mato Grosso desenvolveu um encontro bastante importante que falou a respeito da armazenagem. A armazenagem é sempre um fator importante porque é um dos gargalos logísticos do país. Ultimamente, tem tido uma saída, que são as bags, os silobags, que têm sido utilizados nas áreas de produção brasileira. Você vai ter mais informações a respeito desse grande evento na reportagem de Valdir Pacheco. Produtores rurais, instituições financeiras e empresas ligadas ao agronegócio mato-grossense se reuniram em Cuiabá no prédio do buffet Leila Maluf para um momento de debate e negócios sobre um tema importante em Mato Grosso: a armazenagem de grãos. O evento reuniu cerca de 300 pessoas. Houve oportunidade de troca de experiências e de dirimir dúvidas sobre financiamento e prospectar negócios. A primeira feira de negócios Armazena MT tem como objetivo fomentar armazenagens no estado de Mato Grosso. Segundo a FAO, há um déficit de 64% na armazenagem do estado. É a primeira semente que é plantada. É o primeiro passo implantado pela ProSoja e com certeza isso aqui vai resultar aí com o decorrer dos anos o aumento no percentual de armazéns instalados nas propriedades, que isso é a segurança dos produtores. O que nós estamos pleitando por isso, e essa é a responsabilidade da entidade, você conscientizar o produtor da necessidade que ele tem para investir em armazenagem. Aproveitar aí que temos um recurso aí, um juro, principalmente para até 6 mil toneladas, diferenciado do juro normal do PCA, que o juro normal é 6% e esse seria de 5,25%. Ou seja, na união de 3, 4, 5 pequenos produtores, onde você consiga montar essa unidade armazenária. Ou mesmo um médio produtor que queira implantar um armazém nesse nível de capacidade até 6 mil toneladas, ele vai aproveitar o juro de 5,25%. Dentro do programa para a construção de armazéns, o PCA, que tem recursos do BNDES e do Banco do Brasil, um funding próprio do Banco do Brasil e do BNDES, mas onde todos os agentes financeiros eles podem captar esses recursos do BNDES e aplicar nessa linha de financiamento, se resolveu dar um benefício maior para aqueles armazéns de até 6 mil toneladas. Armazéns menores que podem satisfazer a necessidade daqueles produtores, por exemplo, aqui na realidade fundiária do estado de Mato Grosso, que tem entre 1.500 e 2.000 hectares. A grande discussão sempre foi o tempo de análise do processo de licenciamento pelos órgãos ambientais para a construção de uma unidade armazenadora. Agora, segundo esta superintendente da SEMA, esse processo será simplificado. O processo de licenciamento hoje ele é realizado nos municípios que são descentralizados. Os municípios que participam do consórcio de descentralização, eles já estão passando por capacitação e o licenciamento simplificado vai ser realizado nesses municípios. Os municípios que não têm, ou é feito esse licenciamento realizado aqui em Cuiabá ou nas regionais, o que nós chamamos de as desconcentradas da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, da Secretaria do Estado. Segundo esta gerente do Banco do Brasil, o FCO, Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste, no ano passado foram financiadas 102 unidades armazenadoras no estado. Foi o maior agente financiador de armazéns, né? Então, hoje a taxa está em torno de 5,25. Nós temos o rebate para pontualidade, que gira em torno de 5,15. E o prazo total da linha de 15 anos. Nós temos tendo bastante aceitação do produtor e ainda temos mercado para crescer. O grande gargalo sempre foi aquelas garantias reais que devem ser oferecidas e o produtor às vezes não tinha condições. Você acha que o associativismo, o condomínio de reunir 3, 4 produtores é a saída? É
uma das alternativas, porque geralmente o produtor que tem demanda de armazém, ele não vai fazer um investimento tão grande numa área de terceiro. Geralmente é um investimento que ele já chegou num patamar de gestão, né, de nível da atividade que ele tem. A próprio item financiado serve de garantia, sim. Até por causa do prazo da linha, né? É um longo prazo, 15 anos. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. E por aqui a gente fala sobre colheita de milho, já está finalizada, principalmente no estado do Mato Grosso, está finalizando em demais estados produtores. Vamos saber agora como é que fica a colheita no Mato Grosso do Sul, a questão climática, principalmente para quem vai colocar máquinas no campo. Neste final de semana, quem fala sobre o assunto é Juliana Rezende, volta ao Agricultura BR. Juliana, como é que fica a previsão do tempo para o estado do Mato Grosso do Sul? Olha, Fabiano, neste final de semana, uma frente fria vai avançar pela costa do país e vai conseguir trazer um pouco mais de instabilidades para o Mato Grosso do Sul. Até o dia 5, essa chuva vai seguir ainda persistindo. As áreas do sul do estado e também até do oeste acabam sendo as áreas mais afetadas. Isso porque a chuva nessa região é um pouco mais intensa do que áreas do centro e até nas áreas mais ao norte e também leste, onde a chuva é bem fraca e isolada. De forma geral, os próximos dias entre este final de semana, a partir do domingo, especialmente entre o domingo e a segunda-feira, os produtores podem ter um pouco mais de dificuldade para o avanço das atividades no campo, como a colheita do milho segunda safra em áreas do sul e do oeste do Mato Grosso do Sul, por conta da chuva. Só que essa chuva ela vai ser bem rápida e passageira. Isso porque a partir da próxima semana, entre os dias 6 e 10 de setembro, nada de chuva. Tempo firme voltando a predominar e até pelo menos meados do dia 15 de setembro, esse tempo seco vai seguir predominando. Até tem risco para alguma eventual chuva fraca e isolada em pontos do sul e do extremo oeste do Mato Grosso do Sul, mas é uma chuva bem fraca que não atrapalha as atividades de colheita do milho segunda safra no estado. Então, Fabiano, esses próximos dias, alguns produtores podem ter um pouco mais de dificuldade para colocar as máquinas em campo por conta da chuva que vai acontecer no Mato Grosso do Sul, especialmente a partir de segunda-feira, mas essa chuva vai ser bem rápida, passageira, dura pouco tempo. A partir dos dias seguintes, o tempo firme volta a predominar nas principais áreas produtoras do estado e, por isso, os produtores podem seguir em andamento com as atividades de colheita do milho segunda safra. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo para as principais áreas produtoras do país. Obrigado, Juliana. Daqui a pouco, então, a gente volta a se falar aqui no Agricultura BR. E olha, chegou mais um momento de nós falarmos um pouco sobre o que acontece, as grandes atrações que nós temos aqui no canal do Boi. E é por isso que eu falo agora com a minha colega, a Carla, que está aqui comigo, Carla Lauton, que está agora participando também do Agricultura BR. Você estava falando de leilões há pouco aqui na nossa programação, Carla. E aí, o que nós temos de atração? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde para você de casa. Pois é, Fabiano, amanhã, a partir das 2 horas da tarde, o canal do Boi transmite o Mega Leilão Montana. A oferta são de 100 reprodutores da raça. E nós vamos lá para a Acrissu, aqui no Mato Grosso do Sul, falar com o Daniel de Paula, que traz para a gente as informações do leilão. Boa tarde, Daniel. Seja muito bem-vindo ao Agricultura BR. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Fabiano. Estou aqui nesse horário, agora nosso horário aqui em Campo Grande, 11 da manhã, mais 51 minutos, 11h50 aqui, 11h51 no horário de Brasília. O sol está comendo aqui a carcunda da gente. Eu estou aqui para mostrar a adaptabilidade desse povo que vai ser vendido amanhã e que a partir de domingo vai sair aqui de Campo Grande para espalhar produtividade, carne a campo, fazer bezerro com valor agregado em qualquer parte deste imenso país, no Mega Leilão Montana. 20 anos de distribuição de uma genética que melhora a todos os anos. Cada leilão que a gente vê, esse especificamente, tem uma safra ainda superior à que foi vendida no ano passado, que já era extremamente boa. Daqui a um ano nós já teremos bezerros desses touros vendidos no ano passado que vão levar essa carga genética toda depois para o gancho, com uma remuneração diferenciada para o produtor que investiu nessa ferramenta chamada touro para o cruzamento industrial. E esse ano nós temos o maior índice genético do programa da USP, que é quem baliza e quem organiza a avaliação genética do programa Montana, que já tem 25 anos de vida e que a cada ano, eu repito, tem uma superação nos índices e nas características mais importantes, mais relevantes para pagar as contas.
Quem investe nessa ferramenta tem um touro por mais tempo e cada vez mais jovem cobrindo. Por exemplo, esse ano nós vamos ter que filhos de precoces que foram mães já praticamente aos 18 meses, antes dos 2 anos, e os filhos começaram a dar andrológico, ou seja, dar capacidade de produzir bezerros nas fêmeas, ou por sêmen inserido nas vacas, ou através também da cobertura de novilhas muito jovens, já começam a ser pais muito novos. Então eles vão parir praticamente, eles vão produzir, na verdade, quase que um irmão e não um filho, né, pela pouca idade que tem. Isso se reflete no quê? Num animal que vai terminar mais cedo, vai terminar com mais qualidade, com a carne de maior valor, tanto que o Montana já está inserido dentro do programa 1953 de um grande frigorífico aqui do Brasil, que paga uma bonificação bastante vantajosa para quem entrega bezerros com essa característica toda que o Montana traz na sua ciência, que vem da USP e que é chancelada com aquele M grande que tem no lombo dos animais, né, dos touros reprodutores, que representa o SAPE. O SAPE nada mais é do que o certificado de que eles são realmente melhoradores por causa do regulamento do Ministério da Agricultura de só se comercializar animais que estejam entre os 26,5% melhores animais da safra. Então vamos supor, se tiver 100 touros nascidos em todos os criatórios que compõem o programa Montana, apenas 26 deles serão permitidos comercializar, ou em leilão, ou na fazenda. Não, eu comprei um touro Montana, se não tiver o M, não é um touro Montana. E esse M que está ali é a sua garantia. Além disso, aqui no leilão, nós não temos apenas os 26,5% da última safra, a safra de 2016, touros muito jovens. Nós temos somente top 1 a 3% dentro do programa, ou seja, é um filtro do regulamento. Então, se você tem 26,5% permitido para vender, no leilão são apenas 100. Mesmo que você tenha produzido mais 1.000 touros, continua 100 o número de animais vendidos no leilão deste sábado, com muita carcaça, com muito volume, temperamento. Olha a docilidade desse animal. O que isso representa? Se reflete também em produtividade, porque um animal menos estressado, ele vai produzir mais, ele vai terminar melhor, né, com mais qualidade de carne, o desgaste é menor, o estresse é quase nulo, o manejo é facilitado. Enfim, a vida dele fica muito mais produtiva. E mais, todas essas características, elas são transmissíveis, ou seja, tanto os filhos PO desses touros, que nós temos aqui no leilão touros que inclusive são indicados para repasse ou inclusive para fornecer sêmen, né? Estão no teste de progênio do programa Montana, que vai revelar novas gerações, quanto para produzir os bezerros de corte que vão carregar essa docilidade. E isso, claro, vai se reverter em maior produtividade, ou seja, vai ganhar mais em menos tempo. E isso é economicidade. É o que o Mega Leilão tem a propor neste sábado, a partir de 1 da tarde, horário local, 2 horas, horário de Brasília. Nós teremos com a Central Leilões e toda a equipe do programa Montana que está aqui já em Campo Grande. A Central Leilões já trouxe a sua formidável equipe para cá, já está todo mundo trabalhando. Eu quero convidar você que está em casa para acessar os sites que tenham o catálogo do Mega Leilão Montana. É só você procurar na internet, qualquer dispositivo de busca aí. Você tem Mega Leilão Montana 2018, o catálogo completo com as réguas de DEPS, as condições de frete que são muito solidárias. Também de parcelamento, enfim, as condições que você tem para investir nesse grande leilão de amanhã, sábado, dia 1º de setembro, completando 20 anos. Lá você também vai ter nos sites do programa Montana, por exemplo, vídeos institucionais que mostram o que é a composição do Montana, do que ele é capaz no campo, e você vai se convencer de que precisa dessa ferramenta que 4 criatórios ofertam. Montana Calidá, que é aqui de Campo Grande, o Montana JP, que é de Três Lagoas, o Montana da JBF, da Fazenda da Barra, que fica em Aporé, Goiás, do Gil Biase, e também o Montana MF, que fica em Ituiutaba, do Flávio e da Demarli Franco, que já estão aqui em Campo Grande e participarão conosco ao longo da programação até o fim do dia, falando um pouquinho sobre esse grande composto que conquistou o Brasil em 25 anos e que amanhã está em grande volume, mas acima de tudo em muita qualidade, que o Canal do Boi mostra a partir de 2 da tarde, horário de Brasília, na sua programação com o Mega Leilão Montana 2018. 20 anos de distribuição de genética, minha cara Carla, meu caro Fabiano.
Obrigada, Daniel. O Daniel que está lá, Fabiano, no Tatersal da Acrisul aqui em Campo Grande e realiza amanhã, a partir das 2 horas, o Mega Leilão Montana. Tá certo, é o Montana, essa grande raça, esse grande composto, como o Daniel acabou de discorrer, com esse grande evento, é claro que é aqui pelo Canal do Boi. Daniel tá me ouvindo ainda? Cara, vamos combinar o seguinte, semana que vem vamos trazer o Daniel de Paula aqui, que ele tem muito para falar de pecuária. Então, Daniel, você tá ouvindo, você já está convidado. Semana que vem vamos marcar um horário e conversar ao vivo aqui no Agricultura BR. A Agricultura BR que vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco nós trazemos o destaque em torno do que acontece com o mercado do café. E vamos para um rápido intervalo comercial, mas antes fique com os parceiros aqui do SBA. Com Fosfosal, o meu gado melhorou, o meu lucro aumentou e a vida sossegou. Bem-vindo à segunda temporada do Momento Fosfosal, o multimineral injetável que estimula o seu rebanho nos momentos de desafio da sua propriedade. E para essa temporada, preparamos para você uma série de depoimentos de pecuaristas por todo o Brasil que usaram e comprovaram a eficácia de Fosfosal, aumentando a lucratividade da fazenda. Acompanhe no vídeo. Nós fizemos um lote, nós tínhamos 4 lotes comendo ração e nós fizemos num lote que estava, vamos dizer assim, 15 dias com atraso, mais tardio no comer ração. E nós acompanhamos esse lote e a gente percebeu que no período de 60 dias, que é o período que esse gado come ração, a gente ganhou aí em torno de 10 dias menos com o desempenho que ele teve com o Fosfosal. Então, para vocês fica a dica aí de um produto de alto desempenho, né? Cumpre realmente o que promete. No que se refere à categoria terminação, ficou claro os benefícios de Fosfosal. E nesse caso em específico, o produtor fez questão de utilizar um lote como teste. O resultado todos nós podemos comprovar. Bruno, explica pra gente a atuação de Fosfosal nesse caso específico. O Fosfosal é um multimineral injetável indicado em momentos de desafio ou categorias que estão um pouco atrasadas, como neste caso, onde foi trabalhado em cima de animais de fundo, animais que estavam atrasados em relação à média do lote. Com o Fosfosal ele acabou entregando um lote mais homogêneo, garantindo uma melhor rentabilidade da fazenda e garantindo maiores ganhos também, em termos de produtividade e lucratividade na fazenda. Esse é o resultado de Fosfosal, aumento da lucratividade na sua propriedade. Ligue agora 0800 847 2222 e peça Fosfosal, uma injeção de peso. Fosfosal, uma injeção de peso. E o Fabiano Reis participou do Congresso Brasileiro de Ciência das Ervas Daninhas e mostra agora os assuntos que foram discutidos por lá. Acompanhe. Entre os dias 27 e 29 de agosto, a cidade do Rio de Janeiro recebeu o Congresso Brasileiro da Ciência das Plantas Daninhas, que trouxe diversos debates importantes sobre o controle, manejo e perda de eficácia de importantes elementos químicos, como o glifosato. O glifosato ele é seguro para uso, de acordo com suas especificações. O glifosato é seguro e ele é considerado seguro não só no país, mas em mais de 100 países que hoje utilizam o produto. E ao longo dos últimos 40 anos, diversas agências regulatórias, todas as agências regulatórias, na verdade, que avaliaram a segurança do produto, consideraram o produto seguro para uso. O manejo inadequado e também a utilização de um único elemento químico ajudou no desenvolvimento da resistência de algumas invasoras. É o que defende o doutor Pedro Cristofoletti, pesquisador da Exalc USP. Bem, as plantas daninhas são seres em evolução. Então, toda a prática agrícola equivocada, e principalmente a prática agrícola fundamentada em uma forma única de manejo, faz com que as plantas daninhas evoluam no sentido de se tornarem resistentes a essa prática agrícola. E eu não estou dizendo apenas dos herbicidas, a qualquer prática agrícola que ela não seja integrada a várias formas de manejo, a várias maneiras de estabelecer um controle de plantas daninhas, faz com que a resistência ocorra. E hoje, na agricultura, o fato dos
sistemas de produção estarem fundamentados principalmente nos herbicidas e em alguns sistemas que focalizam apenas um herbicida como forma de manejo, fez com que as plantas daninhas desenvolvessem resistência e fossem selecionadas, como é o caso da buva e do amargoso resistente ao glifosato. Soluções para lidar com as chamadas invasoras. É o que encontramos no Congresso Brasileiro da Ciência das Plantas Daninhas. Um congresso que tem um enfoque científico, trabalhando a questão acadêmica e também comercial. A questão é, as plantas daninhas evoluem e criam resistências. Então fica a pergunta, como agir com elas? É importante entender primeiro por que essa resistência aconteceu, né? Normalmente o que a gente observa que locais onde nós temos problema de resistência é porque nos últimos anos predominou algum manejo exclusivo, ou seja, uma simplificação do sistema que nos leva a selecionar algumas plantas resistentes àquela tática que a gente estava utilizando. No caso, se a gente estava só utilizando um herbicida só e com um só mecanismo de ação, isso nos leva a selecionar as plantas daninhas ou, dentro de cada população de plantas daninhas, aquelas que são resistentes a esse herbicida. Então, se a gente entender que esse processo nos levou a selecionar plantas daninhas resistentes, o que nós precisamos fazer? Começar a diversificar, ou seja, utilizar diferentes táticas para manejar essas plantas daninhas. Essas táticas podem ser não químicas ou químicas, ou seja, não é só químico que a gente pode fazer. As táticas não químicas, um grande exemplo, são as coberturas, são as culturas de inverno, que nós podemos fazer para quê? Para poder ter a oportunidade de essa planta cobrir o solo, não deixar germinar plantas daninhas, de poder utilizar alguns outros produtos também ao mesmo tempo. Do outro lado, pensando nas grandes culturas como a soja, a gente pode implementar alguns outros herbicidas para complementar esse manejo. Ou seja, no final do dia, o que é? É diversificar. A resistência aparece por uma simplificação. Agora, o que nós precisamos fazer para manejar ela? De começar a diversificar, usar diferentes táticas para poder evitar que essas populações cresçam e manejá-las e que não apareçam algumas outras populações resistentes a outras táticas, né? Então, é importante integrar todo esse processo. E para falar sobre o cenário do mercado do café, Fabiano Reis conversou com o analista de mercado Eduardo Cavalhares. Confira. E o Agricultura BR agora destaca um assunto que, olha, tem tirado o sono do cafeicultor brasileiro. Não tem muito tempo, tem poucos dias, nós tivemos a Bolsa de Nova York com registros que são históricos negativos em relação aos valores pelo café. A libra-peso, no mais curto prazo, chegou a perder o piso de $1 por libra-peso. Para falar um pouco a respeito deste assunto, falar dos efeitos que isso tem sobre o preço do café aqui no mercado interno brasileiro, eu converso agora com o Eduardo Carvalhais, está aqui comigo. Eduardo, situação está grave, né? Nós temos isso que vai acontecer em Nova York. Qual que é o resumo que o senhor faz a respeito de Nova York em relação aos valores do café arábica? Boa tarde. Boa tarde. O problema todo é que Nova York é comandada por fundos de investimento com muito capital para operar nessas bolsas, não só na de café, como nas outras commodities também. E eles têm visto a alta do dólar frente ao real. Eles sabem que o Brasil é o maior exportador do mundo, o maior produtor e exportador, e que a safra brasileira está entrando no mercado agora. Nós acabamos de colher. Cada vez que o dólar se valoriza frente ao real, eles roubam a bolsa para tomar essa diferença para eles. E o plano de fundo também é o fato do Brasil estar colhendo uma safra recorde de café. Nós afirmamos aqui que ele é recorde, mas é do tamanho que o Brasil precisa. E agora, senhor Eduardo, vou fazer aquela pergunta que é para tirar o senhor um pouco do sério. O cafeicultor quer saber, há alguma perspectiva desse momento passar? Quando é que isso passa, Carvalhais? Dá para saber, eu brinquei agora há pouco com bola de cristal, mas a verdade é essa, nós não temos café sobrando e agrava todo esse quadro as eleições brasileiras. Então, uma das razões do dólar estar tão alto, de toda essa oscilação no dólar frente ao real, é justamente a incógnita quanto ao resultado da eleição brasileira. Eu tenho a impressão que, voltando, nós nos aproximamos do inverno americano,
E o povo brasileiro escolhendo alguém que possa conduzir a economia brasileira, fazer as necessárias, o dólar vai voltar para o patamar normal e é possível que também a gente possa ter preços melhores. Mas tudo isso é muito difícil de enxergar. A única coisa que nós podemos afirmar é que se não está faltando café, está sobrando. Tá certo, Eduardo Carvalhais. Eu agradeço a sua participação aqui no Agricultura BR, aqui no Canal do Boi. Bem, boa tarde para você. Com a disparada do valor do dólar no Brasil, a desvalorização do real, era inegável que tivesse uma pressão forte negativa na Bolsa de Nova York, na ICE Futures, contra o café. Vamos saber como é que se comporta o mercado hoje. Hoje nós temos café travando nova queda. Você tem aqui, não tem negócios na posição de setembro, ele vem na mínima abaixo de $1 por libra-peso, vem a 98 centes mais 95 a libra-peso. Dezembro vem a $1, 1 cento mais 40. Março, $1, 4 centes mais 70 por libra-peso. E a posição de maio, $1, 7 centes por libra-peso. Não há mudanças, não há nenhuma alternativa em relação àquilo que acontece com o café arábica. A situação é muito complicada para o mercado do café neste momento, mas como disse o Eduardo Carvalhais, é uma situação que, apesar de não ter bola de cristal, ela não tem como perdurar porque não tem uma quantidade tão efetiva de café arábica assim no mundo. A Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial, mas você já sabe, sua participação aqui para nós é muito importante. Você pode enviar uma foto, um vídeo da sua produção pelo nosso WhatsApp, 67996562266. Nós vamos para o intervalo e daqui a pouco nós vamos trazer uma entrevista exclusiva com Flávio França Júnior sobre o mercado da soja. E 3 ações de inconstitucionalidade tramitam no Supremo Tribunal Federal, o STF, contra, você já sabe, quando eu começo a falar desse assunto, é o tabelamento de frete, essa medida que traz um impacto danado de ruim sobre a economia nacional e que é extremamente arbitrária. Sobre este assunto, a nossa colega Sara Kirchhoff conversou em São Paulo com representante da Sociedade Rural Brasileira, que falou sobre essas ações. Mesmo com diversas posições contrárias, a questão do tabelamento mínimo do frete virou lei no Brasil e foi uma das medidas adotadas pelo governo do presidente Michel Temer para pôr fim à paralisação dos caminhoneiros, que durou 11 dias e atingiu praticamente todo o país. Essa semana o assunto foi discutido em Brasília e até o momento existem 3 ações diretas de inconstitucionalidade contra essa lei do preço mínimo do frete e uma delas faz parte aí das ações dos grupos de agronegócio do país através da Confederação Brasileira de Agricultura e Pecuária. E a Sociedade Rural Brasileira está pedindo também para fazer parte, dessa ação, e quem está aqui comigo vai esclarecer isso para a gente é o Marcelo Lemos de Mello, que é justamente diretor jurídico da Sociedade Rural Brasileira. Qual o instrumento que vocês estão usando e de que forma que vocês pretendem amplificar ainda mais esse debate? Seja bem-vindo ao SBA. Sara, muito obrigado aqui pelo convite para participar aqui com vocês. O instrumento processual que a gente está usando é um pedido de amicus curiae, que é um amigo da corte aí para ajudar os ministros do STF a julgarem aí de forma mais adequada essas ações diretas de inconstitucionalidade. Então, a ideia é que o julgamento cause menos impacto econômico possível para o produtor rural. Juridicamente, por que vocês consideram que essa lei ela é inconstitucional? Vocês e outras tantas entidades também, né? É uma lei bastante polêmica e que vem se refletindo principalmente no agronegócio brasileiro, né? Exato. Então, a lei ela atacou alguns pontos da Constituição que a gente identificou como livre iniciativa, liberdade de transações e tal, e além disso ela impacta num negócio jurídico perfeito, né? Que tinha muitos produtores que já tinham contratado
contratado fretes, comprado insumos, que tudo isso depende mesmo de frete, né? Então, todos esses valores precisaram ser revistos e impactando diretamente na renda do produtor. Então, aquilo que havia sido contratado antes dessa nova lei não vale mais. Eles estão tendo que rever todos esses contratos e os valores, né? Exatamente. Então, está todo mundo correndo atrás, né, para realmente adequar seus negócios, adequar seus custos a essa nova legislação. Marcelo, e o CAD e também o Ministério da Fazenda já se manifestaram também a respeito do tabelamento, certo? Exatamente. O CAD, ele afirmou durante a audiência pública dessa segunda-feira no STF que o tabelamento de frete nada mais é do que uma cartelização do frete, já que ele dá um preço mínimo aí do frete a ser trabalhado no país. E o Ministério da Fazenda, ele é contrário, já que ele identificou que muitas vezes o frete pode aí aumentar até 150% aí no seu valor aí com essa nova tabela. E por causa desses altos valores, a gente também vem acompanhando que algumas empresas aumentaram a sua frota, algumas empresas ligadas ao agronegócio que tinham uma frota pequena aumentaram a frota e outras que nem tinham transporte próprio agora estão começando a ter. É um movimento bem diferente aí no mercado, né? Exatamente. As empresas estão começando a se tornar mais autossuficientes no frete, né, para poder realmente não ter esse impacto negativo na sua comercialização. Então, assim, tá todo mundo realmente tentando se adequar e tentando mitigar aí os efeitos negativos da lei. E como é que estão as expectativas aí para os próximos dias, para as próximas semanas? Alguma chance de reversão? Vocês vão continuar lutando? Vão continuar indo para Brasília? Como é que está isso? Olha, nós vamos continuar indo para Brasília, tentando conversar com o ministro Fux para que o nosso pedido liminar, o pedido liminar da CNA e das outras autoras aí das ADINs seja deferido aí pelo ministro para que a lei seja suspensa. Tá certo, Marcelo. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco e a gente segue acompanhando aí os desdobramentos em relação ao preço mínimo do frete, que é um assunto bastante polêmico e que está impactando, como eu falei, diretamente no agronegócio brasileiro. Sara Kirchhoff para o SBA. E o Agricultura BR daqui a pouco vai trazer para você a participação do telespectador. Nós já voltamos. Direto de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Vem aí, Mega Leilão Montana 2018. Dia 1º de setembro, sábado, às 2 da tarde. Em oferta, 100 touros top 1 a 3%. Animais robustos com peso médio de 350 quilos e altamente avaliados. Se tem avaliação, tem padrão. Mega Leilão Montana 2018. Dia 1º de setembro, sábado, às 2 da tarde. Realização Central Leilões. Transmissão Canal do Boi. Olá, tudo bem? O fim de semana está chegando e o Agromotor Brasil está prontinho para entrar na sua tela. Confira aí a pauta que preparamos para você. Picape Toyota Hilux muda seu visual na linha 2019. Conheça a Roche, uma gigante mundial que vem ganhando força no Brasil. Já pensou em um 4x4 elétrico? Ele já existe e chega às trilhas em 2019. Fique por dentro das novidades no mundo das máquinas e motores, com as principais notícias do setor. E acompanhe Elaine Valdez em uma volta pela Expo Inter, uma das maiores feiras do agro brasileiro. O nosso encontro é sábado no Canal do Boi e domingo no Agro Canal. E agora também no canal 190 da NET e Claro TV. No dia 1º de setembro, você confere todo um show de beleza e qualidade genética. Primeiro leilão Ara São Francisco e convidados. Oferta de animais consagrados para provas de tambor e baliza. Venda de coberturas, potros e potras e importados. O melhor do quarto de milha está aqui. Primeiro leilão Ara São Francisco e convidados.
1º de setembro, sábado, às 2 da tarde, direto de São José do Rio Preto. Realização WV Leilões. Transmissão Conexão BR. E chegou a hora da sua participação aqui no programa, no quadro Agricultura BR Responde. E para participar é fácil, é só você mandar sua mensagem no nosso WhatsApp, o número é 67996562266. Carla, a participação vem de longe, vem lá do estado do Pará. Vamos ver quem está participando conosco hoje. Nós temos a participação do público de todo o país. Hoje do estado do Pará é Landenaíte de São Félix do Xingu e quer saber como é que fica a previsão do tempo em São Félix no mês de setembro. É a participação do telespectador de hoje. E nós vamos lá para a Somar Meteorologia falar com a Juliana Rezende, que traz essa resposta para nós. Boa tarde, Juliana. O que podemos responder para o nosso telespectador? Olha, Carla e Fabiano respondendo então para o telespectador de São Félix do Xingu, no estado do Pará, que quer saber como que fica o tempo para a região dele agora ao longo dos últimos dias. O mês de agosto na região de São Félix do Xingu até foi marcado por bons episódios de chuva, tanto que até superou a média do mês de agosto. Agora a tendência ainda é de um solo um pouco mais seco nas áreas mais ao sul do Pará, justamente na região de São Félix do Xingu, porque esses poucos episódios de chuva que aconteceram acabaram ficando intercalados com alguns dias de tempo mais seco. O acumulado de chuva não foi tão volumoso assim, não conseguiu aumentar as condições de umidade do solo. Agora, ao longo dos próximos dias, já nos primeiros dias do mês de setembro, é o tempo seco que vai predominar na região de São Félix do Xingu, justamente essas áreas do centro até o sul do estado do Pará. Não tem previsão de chuva, porque as instabilidades tropicais vão atuar somente nas áreas mais ao norte do Pará, e aí a chuva não vai conseguir alcançar a região de São Félix do Xingu. No decorrer da próxima semana, entre os dias 6 e 10 de setembro, é que o cenário fica um pouco mais otimista para a região, para quem está esperando chuva. Isso porque as instabilidades tropicais, por conta do calor e da umidade do ar mais elevada, vai conseguir avançar um pouco mais pela região e avançar também pelo estado do Pará. Por isso já volta a chover em alguns pontos da região de São Félix do Xingu. Apesar de não ser uma chuva tão forte e volumosa, são pancadas que voltam a trazer um cenário um pouco mais otimista. E até pelo menos o dia 15 de setembro o cenário vai seguir sendo de pancadas de chuva na região. Essa chuva não vai ganhar muita intensidade, mas já acaba trazendo um cenário um pouco mais otimista para os produtores que estão esperando essas áreas de instabilidades. Mas pelo menos nesta primeira quinzena do mês de setembro ainda tem previsão de chuva, mas são pancadas ainda bastante regulares e intercaladas com dias de tempo mais seco, e esse cenário também vai seguir persistindo ao longo da segunda quinzena do mês de setembro também. Hoje eu encerro por aqui a minha participação e semana que vem eu volto com mais previsão do tempo. Um bom final de semana a todos e até semana que vem. Boa tarde. Boa tarde, Juliana. E se você quiser participar aqui com a gente também, envie o WhatsApp pelo 67996562266. Este foi o quadro Agricultura BR Responde. O Agricultura BR vai para o último intervalo dessa edição. Daqui a pouco voltamos com uma entrevista com Flávio França Júnior sobre o mercado da soja. E voltamos com as últimas informações logo mais, depois do intervalo. Leilão Reprodutores Nelore Capital, edição primavera. Oferta de 120 touros duplamente avaliados pelos programas Embrapa, Geneplus e IPMGZ e lotes especiais de corte. 2 de setembro, domingo às 12 horas, no Terra Nova Eventos em Campo Grande. Frete grátis para todo o Mato Grosso do Sul. Realização, programa Leilões e Leiloboi. Transmissão, Canal do Boi. Trocar seu celular é muito fácil, é só baixar o aplicativo Troque, veio pra ficar. Celular usado ou novo, compra, venda, acessórios, é seguro, você pode confiar. Troque, troque seu celular. Troque aplicativo, é só baixar. Troque, troque.
A JC fabrica as melhores soluções para manter seu rebanho hidratado e saudável. Nós temos produtos na medida certa para seu rebanho. Reservatórios e bebedouros inteiros, sem emenda, com e sem calçada. Fale com quem entende do assunto. Fale com a JC. JC Bebedouros e Reservatórios. Fone 67 99971 5047. E os Estados Unidos estão prestes a colher mais uma grande safra. Além disso, não há nenhum entendimento em relação ao que acontece entre Estados Unidos e China. Sobre estes assuntos e a influência que ele tem sobre o mercado da soja aqui no Brasil, eu converso agora com Flávio França Júnior, analista de mercado de grãos da Datrago. França Júnior, obrigado pela sua participação. Prazer falar contigo. Como é que fica esse cenário, esse contexto para a soja, tanto no internacional quanto aqui no Brasil? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Sempre um prazer estar com vocês. Bom, você puxou bem aí os assuntos. As duas grandes variáveis para a formação do preço no mercado internacional de soja e milho também estão negativas para os preços. Não houve nenhum avanço na questão comercial entre Estados Unidos e China, eu diria até o contrário, né? Houve até um agravamento dessas relações aí, uma programação de um aumento no volume de taxações aí de produtos chineses. E no caso da safra americana, da safra norte-americana, nós já estamos com a definição, né? A safra já está definida, é cheia, é recorde. Agora, nas próximas semanas, a gente vai ajustar o tamanho desse aumento, né? Quer dizer, um pouquinho maior, um pouquinho menor, mas não tem mais como ter problemas lá fora. Então, essas duas variáveis juntas estão mantendo o preço lá embaixo, né? Um pouco acima aí dos $8 por bushel na posição spot, né? E sem chance, enquanto não resolver, considerando que a safra americana já está resolvida, a única variável que possa trazer uma melhora do preço lá fora seria a questão comercial entre Estados Unidos e China. Então, nós estamos com o mercado bem amarrado, bem negativo, sem força alguma, enquanto não houver uma novidade positiva nesse sentido de comercialidade, no sentido comercial entre Estados Unidos e China. Essa questão da safra americana é um limitante, é um impedidor de grandes melhoras dos preços no final do ano, e para 2019 nós entraríamos 2019 com uma pressão diante de uma super safra nos Estados Unidos. Porém, a variável principal na ótica aqui do produtor brasileiro nem é Chicago, essa questão comercial, porque atualmente o prêmio de exportação está mais ou menos compensando a queda na bolsa, né? Hoje o prêmio está acima de $2 por bushel, então na exportação o Brasil está pegando $10 por bushel, então esse não é o problema. O que chama atenção, e acho que a principal variável que o pessoal tem que tomar cuidado, é o câmbio, né? Internamente, quem está fazendo a diferença e garantindo ainda, essa semana agora, preços altos novamente para a soja, e até parcialmente também para o milho, é a taxa de câmbio. E a taxa de câmbio, ela tem um viés aí, ela está em cima da questão eleitoral, né? da tensão, da falta de direção, de rumos para a eleição no país. E isso é um risco que a gente tem, né? O produtor precisa tomar muito cuidado, por isso que os preços atuais são interessantes, e eu sugiro que sejam aproveitados, nem que seja parcialmente, uma vez que, se nós tivermos a eleição caminhando na direção de um candidato pró-reformas, né, essa taxa de câmbio vai cair lá na frente. Então, tem que tomar cuidado com certas especulações de alta, já que o câmbio já está bastante alto e só continuará subindo se houver um candidato anti-reformas avançando aí na eleição.
Com essa boa dica do França Júnior, nós encerramos esta edição do Agricultura BR, desejando a você uma ótima tarde e um bom final de semana. Boa tarde, Fabiano. Uma ótima tarde para você, Carla. Hoje não tem a terceira edição, daqui a pouco você tem um grande evento, mais um grande leilão aqui pelo Canal do Boi. Então, fica o nosso boa tarde e excelente final de semana.